por que atuar com excelência é importante para a liderança? Eu sempre parti de um princípio mais simples. Excelência é meio complexo, mas o mais simples. O que merece ser feito, merece ser bem feito. Ponto. Ponto. Daí para frente, claro, as coisas vão fluindo. Olá, pessoal, nós estamos aqui Na Trincheira, estamos hoje para conversar com um ilustre, uma honra tê-lo aqui com a gente, um ilustre convidado, o professor Wilson Matos Silva. Muito prazer para a gente estar aqui, a gente está muito honrado com a presença do senhor. E conosco também está o Wilson Rezende. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito profundo sobre liderança, ouvindo a experiência, a história de vida de um dos líderes mais significativos da história da nossa cidade, mais conhecidos também, que é o professor Wilson. Professor Wilson, muito obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado por estar aqui conosco, e eu gostaria de introduzir a fala do senhor aqui para que o senhor já dissesse para a gente, né? Como foi que o senhor se tornou líder, porque é muito reconhecido, né? Todo mundo que conhece aqui a nossa região já ouviu falar do senhor, se não o conheceu pessoalmente, e nem dá para dizer, né, que o senhor é um líder, porque todo mundo já sabe, né? Então, talvez o que as pessoas não saibam é o que foi que criou o senhor como líder, o que gerou o senhor como líder. Se o senhor puder compartilhar um pouquinho da sua história, da sua experiência e também das dificuldades, dos desafios que a sua jornada teve e trouxe o senhor até então. Bom, primeiro é uma satisfação estar aqui, ladeados por dois grandes amigos, já de longa caminhada juntos, Rafael e Wilson Rezende, né? Final da década de 80 por aí, começamos a ter, de alguma forma, alguma intercorrências, né? Intercorrência entre as pessoas que a gente conhece, né, professor? Exatamente, entre nossas Para quem não sabe, eu familiares. estou aqui em Maringá graças ao professor Wilson e a família dele que deu uma oportunidade para o meu pai e eu saí do sítio para vir para a cidade estudar, justamente porque ele deu uma oportunidade para meu pai trabalhar na construção civil, né, e trabalhar numa obra dele, né, de uma construtora que ele tinha, e foi onde eu consegui graduar, me formar e foi a origem. Eu sempre contei essa história, né, de sair do sítio para a cidade, mas quem viabilizou a minha saída do sítio para a cidade foi ele dando trabalho para o meu pai, né. Que Não, mas legal. Por isso das intercorrências familiares no passado, né. esse fato ele é bem marcante, que ele mostra a força do empreendedorismo. Naquela época eu tinha uma transportadora e dava aula também e abri uma construtora aqui em Maringá. E o primeiro prédio, o pai dele foi morar na obra, aquele barraco de obra ali durante a semana, porque ele morava fora. Queimar lata, né, eles falavam, né. Então, o empreendedorismo, ele abre frentes, abre caminho para muitos, né? Sim. Empreendedorismo e liderança, que Sem são dúvida, duas linhas professor. muito tênue da diferença entre uma e outra, né? Mas eu venho da família de 9 irmãos, família rural, fiquei na roça até os 9 anos de idade, aí que fui fazer o primeiro ano primário, morando aqui entre Maringá e Mandaguaçu. Eu fiz a pé entre Maringá, ali de Iguatemi a Maringá, muitas vezes com os meus pais na estrada, às vezes parava um caminhão, a gente ia na carroceria, mas sou de uma família cristã, praticante, graças a Deus por isso, e lá a gente já frequentava a igreja em Mandaguaçu, e depois alguns eventos aqui em Maringá, mas aos 9 anos, eu sou o quarto de cima para baixo, meu pai tomou a decisão de mudar para Maringá para os filhos terem a oportunidade de estudar. E fomos morar em frente ao Colégio João 23, a casa que eu morei lá com meus pais, está até hoje em pé lá. E ali eu comecei o primeiro ano primário. Então, um dos aspectos foi o estudo, porque Estudo. naquela época poucas pessoas estudavam. E com essa atitude do meu pai de incentivar os filhos, eu e meus outros 8 irmãos fizemos faculdade na década de 70 e 80. E trabalhando pesado. Eu trabalhei 8 anos e meio numa retífica de motores na década de 60 até 71. Então, o trabalho sempre edifica. Alguns dizem que danifica, eu sempre achei que edifica. Mas como que é, professor? O senhor começou a ser líder
lá aos 9 anos, ou lá nessa retífica? Ou quando foi que o senhor descobriu que o senhor poderia ser líder, ou talvez já foi sendo líder sem descobrir? O senhor falou Liderar de algo, né? empreendedorismo também, né? Uhum. Então, o empreendedorismo é uma forma de liderança. Isso aconteceu naturalmente? Alguém despertou isso no senhor? Como foi? Então, e aí eu comecei, continuei frequentando a igreja aqui, sou da Igreja Presbiteriana Independente, somos, né, Somos. e muito tímido, a autoestima lá embaixo, mas ia lá, ficava no fundo. Quando eu tinha 12 para 13 anos, as lideranças lá começaram a integrar os pré-adolescentes. Isso é natural nas igrejas, principalmente nas igrejas evangélicas, né? E já me convidaram para ler algum texto lá na frente e tal. Eu todo tímido, mas encarei. Muitos não toparam na minha época, não quiseram ir lá para frente. E eu fui, aceitei o desafio. Muitos ficaram na Desafios zona de acontecem conforto. toda hora. A gente tem a oportunidade de encarar desafios, né? Isso. E com 16 anos, a partir dali, comecei a me acertar ali. Com 16 anos, eu era líder da mocidade. E Já estava ainda liderando um grupo de a jovens. mocidade da igreja, da primeira Aham. igreja presbiteriana independente na Tiradentes. E como eu achei que a gente podia ampliar os horizontes, formei uma associação de jovens evangélicos de Maringá. E coordenei essa associação de jovens por vários anos na minha juventude. Não, Criamos programa de rádio, então peraí, tudo. professor, olha que legal. De uma atitude de coragem, de simplesmente ir na frente começar a fazer uma leitura enquanto muitos recusaram. Começou de lá, já liderou uma comunidade de adolescentes ali, jovens adolescentes, na própria igreja, e não ficou nisso, já de Não, repente já está coordenando os jovens da cidade inteira. da cidade inteira. Mas o que levou o senhor a querer fazer para os jovens da cidade inteira, ampliar isso? Nós tínhamos, naquela época, tinha pouca possibilidade de lazer dentro do princípio cristão. Aí nós tínhamos umas brincadeiras de roda, tal, chamadas sociais. E começamos a fazer na igreja no sábado à noite, tal, para estar integrando jovens. E aí começavam a vir jovens das outras igrejas. E como forma de integrá-los plenamente, falei, gente, vamos criar uma associação. Que legal. Eram umas 5, 6 linhas de igrejas, tinha naquela época, não eram tantas denominações, e aí passamos a fazer, olha, e aí um sábado a gente faz numa igreja, outro na outra, outro na outra. Pronto, integra a mocidade daquela, para permanecer naquele meio, né? Para Uhum. ter aquele vivenciamento entre as pessoas da mesma fé, dos mesmos costumes, da mesma forma de ser, né? Adoradores de Deus. Uhum. E aí criamos um programa de rádio, na época a rádio tinha um valor muito grande, né? Hoje, depois veio a TV, até a TV perdeu espaço para as outras mídias, inclusive, né? Mas mantivemos um programa de rádio, um programa evangélico naquela época, né? Então, ali eu aprendi a me comunicar, a cantar, a dirigir. Congressos organizei para ir para fora, Brasília. Isso na década de 60. Estava a Kombi aqui para participar de congressos evangélicos para todo lado. E assim eu fui me desenvolvendo na retificadora. Eu comecei com a bicicleta buscando peça na rua, fui para o balcão vender peças, comecei para São Paulo com 15, 16 anos comprar peças. A retificadora me fez comerciante. A igreja me fez líder e a minha família me fez um homem equilibrado, aprendendo os princípios desde o comecinho. E fiz minha história de escola no Gastão Vidigal, ensino básico, do 5º ano em diante, e fiz faculdade, e aí o conhecimento me deu estrutura para deslumbrar um futuro muito mais amplo, porque o conhecimento abre janelas. Sem Abre dúvida, professor. janelas as mais diversas, que não têm limites. Uma curiosidade nessa história aí desse jovem, né, Wilson de Matos. Esse jovem, você mencionou, professor, daquele jovenzinho que teve medo de fazer uma leitura e foi com medo mesmo. Nessa jornada, aí de repente tem uma associação, funda um rádio, esse jovem começa a ter contato com problemas e ter a liderança de resolver esses problemas com inovação, né? Mas esse jovem não tinha medo? Como é que era
se essas outras pessoas iam seguir, se esses projetos iam dar certo ou se não ia dar certo. Como é que esse jovem encarava esses desafios naquela idade? Olha, medo a gente sempre tem, né? Todo ser humano, uns são mais arrojados e outros mais introvertidos, mais medrosos, tal, né? Mas eu sempre encarei desafios. Nunca rejeitei os desafios que são colocados na Vai minha com medo frente. mesmo, Com então. medo mesmo. Eu me lembro que eu fui conhecer Londrina com 15 para 16 anos. Eu nasci aqui em Jaguapitã, vim aqui por Astorga, nasci num caminhão de mudança com a minha família, né? E um dia, lá naquele balcão daquela retificadora, o gerente desceu de uma escada e falou: amanhã tem em Londrina comprar peças. Eu era o mais novo do grupo ali. Quem quer ir? Eu levantei a mão, até no susto, mas, poxa, eu preciso avançar. Quero conhecer Londrina. Aí foi a primeira vez que eu peguei o ônibus sozinho, fui para Londrina, fui comprar peça e tal. Dali a pouco deu tão certo que eu tornei a pessoa para resolver os problemas externos da retificadora Maringá. A Rua Gilberto de Carvalho, 76, está até hoje lá. Que Jorge bacana. Kubota, hoje Júlio Kubota, o filho, que está tocando Seria, lá. seria essa uma característica de um líder? Essa prontidão para desafios? Tem que ter iniciativa, E tem que ter iniciativa. coragem, fé em Deus, mas fé naquilo que é possível fazer. Coragem, fé, determinação. Né? E não ter medo das barreiras. As barreiras existem. Eu digo sempre que querer é poder. Quem quer arruma um caminho, quem não quer arruma desculpa. E geralmente ele terceiriza a culpa. É do governo, é da crise, é do pai, é da mãe, do marido, da mulher, não sei o que lá. Todas essas ações têm uma certa intercorrência no nosso cotidiano, mas são minhas ações. Minha forma de ver, de encarar com firmeza, é que faz com que a gente torne-se senhor e autor da história. Ou deixa a história levar. Senhor e autor da história, e não É. deixar a história levar. Eu digo sempre que a gente, na nossa caminhada, é como estar no mar. Você está no mar, ali na areia, na praia, nas ondas, tem uma porção de pessoas levando caldo ali, bebendo água com areia e tal. E tem outro na mesma onda, surfando, na mesma energia, navegando por cima, ali, surfando. Então a gente é que tem que tomar as nossas decisões. São as nossas escolhas que faz com que a gente realmente possa ou surfar ou viver levando caldo a vida toda. Sim. Não é? E aí o equilíbrio, a visão, a gestão da mente, O preparo e o estudo, né? Porque o para surfar a onda conhecimento, tem que ter o conhecimento, né? conhecimento, Exato. e ir e conhecer. Para fundar meus negócios, eu viajei o mundo conhecendo escolas. Eu tenho dito que a internet é muito bom, mas nela a gente navega. Mas o livro é fundamental, porque no livro a gente mergulha. Na internet a gente Caramba. tem informação, no livro eu tenho conhecimento. E esses dois, bem elaborado, bem trabalhado, torna-se em sabedoria. E o mundo é extremamente carente de pessoas sábias, pessoas com profundidade, que tomem as decisões na maior assertividade possível. Porque o que é um líder? Um líder é que está num grupo e tem propostas acima da média dos demais. Para isso, ele tem que conhecer mais um pouco que os outros, ou ser o melhor do grupo. Eu tenho dito sempre para a minha juventude aí que não precisa ser o melhor do grupo, não, mas tem que estar entre os melhores. Os que estiverem entre os melhores vão ser percebidos, vão ser reconhecidos, vão ser promovidos e muitos vão abrir o seu próprio caminho. Não muitos, mas uma boa parte vão abrir os seus próprios caminhos organizando os seus negócios. E ao organizar um negócio, ele vai ser útil para todos. Para toda a sociedade, né? Professor, conhecendo o senhor assim, em outros contextos, de bastidores, e algumas conversas também que a gente tem tido a oportunidade de ter, eu tenho dito para as pessoas aqui na empresa que o senhor é uma pessoa que busca excelência, né? É um líder bastante exigente. O senhor não é alguém que se conforma com o mediano, né? Ou de qualquer jeito, tem que ser o máximo. Eu tenho compartilhado isso aqui com as pessoas. Eu queria que o senhor desse uma palavra para a nossa audiência, que é uma audiência de líderes que estão interessados nesse tema e estão bebendo aí da fonte de alguém já bastante experimentado, né, com uma trajetória já bastante reconhecida.
Queria que o senhor dissesse para a nossa audiência por que atuar com excelência é importante para a liderança. Eu sempre parti de um princípio mais simples. Excelência é meio complexo, mas o mais simples. O que merece ser feito, merece ser bem feito. Ponto. Ponto. Daí para frente, claro, as coisas vão fluindo, não é? Então, eu tive construtora, transportadora, tudo ao mesmo tempo. Fui diretor de uma faculdade, fundei a Unicesumar. E, principalmente na educação, você tem que ter uma proposta, você tem que ter uma missão muito clara, de ser agente de mudança e transformação da sociedade. E aí você tem que entregar entregar para valer. E na educação, é um fato muito interessante. Você tem uma empresa aqui de informática, você tem que fazer a entrega para o seu cliente. Sem dúvida. Na escola, na educação, em todos os níveis, básico e superior, na média, se eu não entregar o produto, o meu cliente prefere. Isso eu testei muitas vezes, chegar lá num auditório, um evento, lá para o mês de final de maio, eu sempre dei 2 semanas de férias em julho. Aí dizia lá, pessoal, pensando bem, a partir de agora eu vou dar 1 mês de férias em julho. Aquela vibração. Aí eu olhava para ele, mas vocês são clientes imbecis, né? Eu vim aqui falar para vocês que eu não vou entregar o produto que eu tenho um contrato de moral escrito de entregar para vocês. Eu vim comunicar que não vou entregar o produto e vocês vibram. Vocês não vão ter futuro bom não, gente. Vocês tinham que cobrar de mim. Então, professor, pelo menos não cobre mensalidade esse mês, né? E, infelizmente, essa é a cultura brasileira, a cultura anti-conhecimento. Agora, aquele que realmente tem sonhos mais profundos e tal, muito acima da média, ele vai dar uma olhadinha e falar, eu preferia ter aula, eu quero aprender. Gente, nós vivemos, sem dúvida nenhuma, um mundo do conhecimento e tem que ser em alto nível mesmo. Medianamente, hoje, não vai chegar em lugar nenhum. Se eu aprender a fazer o que todo mundo faz, eu vou conseguir produzir diferente, avançar mais. Então, a gente tem que estar muito acima da média no momento, né? Como que o senhor Ô, faz para Rafa. passar essa mentalidade para as pessoas que trabalham com você? Ô, Rafa, só antes dele responder essa sim, pergunta, ok. vou permitir se perguntar de novo, mas eu queria, acompanhando alguns movimentos da universidade, até em função da associação comercial e outros projetos da sociedade civil organizada, o professor ele tem uma visão de excelência, e não só das entregas, mas também das pessoas que trabalham com ele, né? Então, nessa jornada, eu pude ver o professor encontrar talentos, professores, doutores, né? Aí Brasil afora, que sabe mundo afora, inclusive, né? E, de repente, essas pessoas estavam trabalhando aqui em Maringá, no nosso ambiente, no nosso ecossistema. Pessoas extremamente talentosas transitando na nossa sociedade, não só na universidade, mas não só trazendo conhecimento para os alunos da universidade, mas entrelaçados, de certa forma, com a sociedade civil organizada, envolvida com projetos e com iniciativas da sociedade. Então, essa questão da excelência, o que eu pude perceber nessa jornada, não é só com relação à exigência daquilo que está fazendo, mas também da exigência de trazer profissionais excelentes para trabalhar com ele. De trabalhar com pessoas acima da média. Acima da média também, né? Um aspecto interessante, a gente tem que ter um espírito de observação muito grande. Eu fui muito a congressos, todos os congressos de educação a nível nacional, internacional no país, eu estava presente. E ali estava vendo quem está fazendo palestra, quem está participando, o que estão falando e tal. E rodei o mundo. Eu conheci escolas em mais de 30 países. Não saí só para conhecer a escola, muitas vezes foi, mas toda viagem internacional que fiz tinha que colocar uma escola no meio, uma universidade. Eu saía do grupo, ficava ali, depois alcançava o grupo lá na frente e tal, mas olhando, observando, aprendendo, buscando ideias novas, porque como nós estamos num país, se olharmos com mais profundidade, um país ainda a desenvolver, né? Tem muito o que fazer. Tem muito O nosso que fazer. poder de competitividade é muito pequeno, né? Porque se investe pouco em educação, em inovação, em criatividade. A base da inovação vem do desenvolvimento das mentes.
investir nas mentes para valer. Então, esse foi um dos fatores, né? E depois é o tal do caçar cabeça mesmo, né? Buscar com um, com o outro, e realmente a gente conseguiu trazer muita gente competente para cá e muitas áreas novas. Por exemplo, nós fomos o primeiro curso de jornalismo de Maringá, o primeiro curso de modas de Maringá. Tivemos sempre a UEM aqui, né, uma universidade histórica e boa, mas eles tinham um portfólio pequeno de curso quando eu comecei. Cada curso novo desse, eu tinha que trazer profissionais. E sempre buscando, viajando, conhecendo, discutindo, trazendo para fazer palestra, contratando. A roda não para de virar, né? Se a gente se acomodar um pouquinho, de repente a gente olha, todo mundo está lá na frente e eu estou aqui atrás. A gente perde a competitividade. Sim. Então, eu digo sempre que a gente tem que estar extremamente antenado, né? Atento aos movimentos. Ler muito, estudar muito, e caminhar muito, ir aos encontros, não perder tempo. Trabalho e cuidar da família também, claro. Sem essa perder é esse lado, mas missão. ele trouxe uma frase muito importante, Ralf, que é não perder a competitividade. Muitas vezes a gente perde a noção, né, de que também tem isso no mundo dos negócios, né, que há para esse negócio parar de pé, e essa busca da excelência e essa alta exigência é porque nós estamos num mundo competitivo, nós estamos competindo com outros players no mercado, né? Nós precisamos garantir a nossa competitividade fazendo bem feito aquilo que merece ser feito, né? Eu acho que uma definição mais simples do que ser excelente, né? Aquilo que está feito, a hora que eu olho, eu sinto orgulho daquilo que eu fiz e acabei de entregar, ele está bem feito de uma forma que eu olho para aquilo e falo, caramba, né? Foi eu que fiz, né? Tá bem feito o suficiente para eu sentir orgulho, né? Então, acho que essa simplicidade também do enxergar o que é excelência é algo notável também, né? Mas agora deixa você fazer a tua pergunta que eu interrompi. Não, mas aí, viu, e na educação, nós nunca trabalhamos assim como um fator concorrencial no grupo. Nós fomos competitivos no grupo, mas nós fomos a primeira instituição privada superior aqui em Maringá, mas logo que veio a segunda, tal, nós já começamos a formar uma associação e criamos até o Sindicato Patronal da Educação aqui em Maringá. Eu fui um dos líderes, junto com o professor Amaury Meller. Isso bem no começo da década de 90, quando a gente estava começando, né? E sempre quando eu trazia bons profissionais, consultores para fazer palestra para o meu time, um dia, dois, aí reunia na associação comercial, ligava para as outras escolas, tem uma cabeça boa aqui, e reunia lá. Porque é um bem comum para a sociedade. Agora, sempre fui competitivo. Nós crescemos muito, muito, né? E quando a gente faz bem feito, os espaços se abrem naturalmente. E foi o que aconteceu. Eu comecei com 2 cursos, 180 alunos. Temos hoje só na Unicesumar mais de 400 mil alunos. Caramba. E outras eram o mesmo pique, vieram depois, um pouco depois, o mercado estava aberto, né? Temos uma aqui com 80 mil alunos. As outras, infelizmente, inclusive a Católica, uma excelente instituição, histórica, de qualidade, vieram para Maringá, ficaram um tempo e viram que o mercado estava sendo bem ocupado, né? E não ficaram mais em Maringá. Então, educação, quanto mais melhor, e quanto mais as de boa qualidade. Então, esse é o contexto da competitividade. Tem que criar, inovar todo o tempo e fazer o benchmark pelo mundo. Engajá-lo plenamente no cumprimento da missão, né? E tem um pensador que diz que o conhecimento com qualidade engrandece a alma, lapida o caráter humano e induz a sociedade à paz. Daihatsu Ikeda, reitor de uma grande universidade no Japão que chama Soga Gakkai. Li muitos livros dele, né? Domenico De Masi, um italiano que faleceu há pouco tempo, um ano atrás, ele escreveu um livro, muitos, entre outros, que era O Ócio Criativo. Eu fiquei meio preocupado, porque o brasileiro, na média, já gosta um pouco do ócio. Culturalmente, nós somos um país que veio do mar, né? 7 mil quilômetros
de costa marítima, o interior é novo. Olha a nossa região. E o mar é o convite ao ócio, a pouca roupa, a beer, cervejinha. Não precisa nem construir o campinho de futebol. Na areia está pronto. Uhum. E a cultura brasileira vem de lá. Bom, então, quando eu li o Ócio Criativo, né, mas aí eu fui entender melhor, né? Numa frase que eu nunca me esqueci, é que o trabalho braçal a máquina faz, o trabalho mental, o trabalho braçal a máquina faz, o trabalho mental o computador realiza, ao ser humano resta a tarefa na qual ele jamais será substituído, que é ter ideias e ser criativo. Uhum. Ter ideias e ser criativo significa saber muito acima da média do conhecimento proposto, porque na média está a maioria. Como é que você vai ser criativo se você não sabe mais que os outros, mais do que a maioria das pessoas? Uhum. Então, essa é a beleza do produto com o qual a gente trabalha lá, que é formar pessoas capazes de criar e inovar. Muito bom, professor. E a isso eu dou o nome de excelência. Parabéns pelo trabalho que o senhor está fazendo, viu? Obrigado. Eu gostaria que o senhor deixasse um conselho da altura onde o senhor está, né, de liderança, de projetos realizados, de experiência de vida, de experiência como empreendedor. O que o senhor poderia falar para um líder que está começando agora, né? Qual é o caminho das pedras que o senhor poderia trazer para essa pessoa que está interessada em ouvir do senhor, né? O que eu posso beber aqui com o professor Wilson que vai me ajudar e vai encurtar caminhos aqui na minha jornada? Primeiro, ter uma vida equilibrada, se possível, viver os princípios cristãos, que isso é fonte de equilíbrio, né? De paz. Em Gálatas 5, 22, 23, 24, lá tem o que é os frutos do Espírito Santo na vida da pessoa. É paz, é amor, longanimidade, resiliência, benignidade, fidelidade. Esses são princípios inegáveis para uma pessoa construir um futuro melhor, até no relacionamento familiar, entre marido e mulher, entre filhos. Vivendo isso aí, e é claro, aí tem que acrescentar as demais ações. A Bíblia tem mais de 300 textos que ela fala sobre sabedoria. Isso é um livro escrito há 2, 3 mil anos atrás. Eu fico impressionado. Como é que se fala em sabedoria numa época que só os poucos nobres que existiam tinham acesso a um conhecimento ainda embrionário, Sim. não é? A própria Bíblia, que era o livro histórico aí, era proibido o povo comum ler. Era só os chefes dos mosteiros que liam. Tem um filme que trata disso aí, que é O Nome da Rosa. Uhum. Acho que é isso, né? Então, mas tem essa história toda. Então, a gente tem que acreditar nisso e procurar ser sábio. E para ser sábio, tem que ir para o banco da escola, tem que abrir livro, tem que debruçar, tem que pesquisar, pode usar bastante a internet também para as coisas boas. Mas nós temos um problema sério, que muitas pessoas sofrem da síndrome do pensamento acelerado. Ele não consegue dar foco no foco. Ele está aqui, o professor está lá, ele está aqui, mas a mente dele está... E quase sempre preocupado. Uhum. O que é preocupação? Ocupar-se previamente. E há dados, não dá para ser matemático ou estatístico, pelo menos, mas há informações de que 85% daquilo que nos preocupa hoje nem vai acontecer amanhã Uhum. ou no futuro. Então, a gente tem que centrar no presente. Uhum. Ter uma visão de busca de um futuro melhor, centrado no presente, respeitando o passado, buscando o melhor do passado. Fazer gestão da mente. Essa síndrome de pensamento acelerado leva à ansiedade, depressão, e uma boa parte da sociedade vive mergulhado nisto, sabe? Nós nunca tivemos tanto suicídio como estamos tendo nesse mundo, em que temos tanto conforto, tanta qualidade de vida, tanta facilidade, não é? Então, a gente tem que ter um olhar para nos libertar desses engessamentos que estão lá no nosso subconsciente,
as janelas que Augusto Cury chama de 3 janelas da mente, a traumática, a neutra e a light, né? Procurar tratar da janela traumática para que as outras possam prosperar Uhum. e fazer com que a gente tenha essa visão maior de mundo para poder construir. A gente constrói para a gente, e ao construir para a gente constrói para tantos outros. Uhum. Nossa organização hoje é a maior arrecadadora de ISS de Maringá. Se não for a maior empregadora, está entre a segunda ou terceira. Mas não é isso. E o tanto de certificação de conhecimento. Eu tive a oportunidade de assinar, agora é digital, né? Aproximadamente 500 mil diplomas nesses 33 anos de Unicesumar. Diploma é a certificação do conhecimento. Essa é a responsabilidade minha. Em toda formatura, aquela multidão, os pais, coisa linda, todo mundo alinhado, engravatado, os alunos, aquelas becas lindas, eu também, aquele paramento todo, né? Na hora que eu levanto a mão lá, eu outorgo o grau de engenheiro, de software, eu vejo aquela turma que levanta, explode, os pais abrem faixa, parabéns, filho, você venceu. Aquilo me leva a uma reflexão. Será que eu estou fazendo a minha universidade, a que eu fundei, realmente está fazendo desse aluno um vencedor? E é final do ano, aí quando eu chego em final de janeiro, cara, eu vou para cima do time, para valer. Falei, gente, vocês me ajudaram a fazer isso lá, vocês estavam lá, vocês foram testemunha, pelo amor de Deus, cara. Não vão dar moleza, não. Moleza no bom sentido. Porque tem um fato interessante, fiz censo em todas as turmas que entraram na Unicesumar. Palestra, faço sempre no começo de ano, e lá faço perguntas. E uma delas é, quem não colou no ensino médio, levanta a mão. Nunca mais que 10% dos alunos levantaram a mão. Poxa. Não é uma pesquisa. Pesquisa você faz com 2% da população, você tem 90% de assertiva, aproximadamente. Mas eu fiz censo. Aí eu digo para eles, então, a cola é uma mentira, uma falsidade ideológica e uma apropriação indébita. Falei, gente, pelo amor de Deus, vamos mudar de jeito. Por isso o Brasil não avança tanto. E quase nenhuma instituição toma uma atitude mais firme nesse aspecto. Eu sempre tomei. Aí eu digo, olha, aqui vocês vão ter muita dificuldade para colar. Toda prova nossa tem um fiscal na sala de aula. Nós temos 300 pessoas só para fiscalizar a prova. A prova é individual, descritiva, de um bom grau de complexidade, extensa. Tem que ser avaliada por uma comissão antes de ser aplicada. Porque é na avaliação que eu ganho a batalha ali. Nós sempre fomos uma escola muito bem avaliada nas provas que os alunos fazem no MEC, né? Ou no ENAD. Fomos muito bem avaliadas, porque o principal pilar foi este. Ou ele estuda ou ele estuda. A gente não entregou de graça ali. E eles rejeitam isso, inclusive. Se eu falasse que ia tirar o fiscal de sala, eles vão fazer festa. Porque é a visão da cultura do Sim. não conhecimento. Então a gente tenta quebrar isso. E é claro que isso levou a consequências ali muito sérias, né? Teve dias lá que eu pus aluno até na cadeia. No vestibular, pus 11 alunos na cadeia. Cola extremamente estruturada. E todo ano nós cancelamos matrículas de alunos lá. Por recorrentes, né? Não um fato, uma eventualidade de jeito nenhum. A gente está ali para construir vidas, Sim. para edificar pessoas. Sim. Mas quando a transgressão é muito forte, eu não perdoei, né, nesse sentido. Sim. Perdoei ele como pessoa, mas não posso perdoar o erro dele e ele está sendo um mau exemplo dentro do contexto. Eu fiz muitas palestras em congressos nossos aí, quando eu conto isso, mas você não tem medo de perder aluno? Quanto você perde um aluno, você cancela uma matrícula de um aluno lá de veterinária, 3 mil por mês, lá pelo segundo ano, esse aluno a gente deixar quanto lá? Eu falei, olha, as famílias querem instituições que tenham controle sobre os filhos daquilo que é bom, é claro, né? Controle no sentido de fazer o melhor para eles. Uhum. Eu fiz sempre palestra para os pais também, mostrando isso para os pais.
que nós vamos tratar os filhos com bastante firmeza. Até há pouco tempo, nós dávamos o registro do aluno, está no nosso contrato, nós damos para o pai o registro acadêmico para ele acompanhar a nota e frequência dos filhos. Agora paramos que veio essa lei do sigilo de dados, tal, né? E muitos desses filhos já são adultos, mais de 18 anos, tal, mas até 3, 4 anos atrás, o pai tinha acesso à nota e frequência dos filhos. Então, os pais viam que nós sempre estivemos preocupados realmente com a boa formação dos nossos acadêmicos, né? Uhum. Excelência, fazer excelência naquilo que a gente tem que fazer. E dá certo. Dá Dá certo. certo. O dinheiro vem, é consequência. A trajetória do senhor é a prova de que dá certo, né? Exatamente, né? Muito bom, professor. Muito obrigado por compartilhar um pouco com a gente aí da sua história, né? Eu digo um pouco, porque a história é muito longa, muito recheada, tem muitas coisas que aconteceram nessa trajetória toda, né? E cada pedacinho dessa longa história, com certeza, é muito inspiradora. Eu sei que já tem um livro, né, que o seu filho publicou contando Exato. essa história, né? Mas eu penso que mesmo o livro não é capaz de apresentar tudo que foi aí de experiência acumulada em todos esses anos. E aqui no nosso podcast, no Na Trincheira, que bom que o senhor está dando o privilégio para a gente, para a nossa audiência, de compartilhar esse conhecimento, que é um conhecimento inspirador. Então, muito obrigado mesmo por ter vindo. É uma grande honra, uma grande satisfação para a gente ter o senhor aqui, viu? Mas eu quero deixar uma frase. À vontade. De Goethe. Ele diz que quando o ser humano tem sonhos, e a gente coloca toda a força da nossa alma nos nossos sonhos, o universo conspira em nosso favor. E eu, como criacionista, afirmo que o Senhor do universo conspira em nosso favor, daqueles que têm os melhores sonhos. Isso faz da gente vencedor. Muito obrigado, professor. Ficamos por aqui hoje. Obrigado. Esteja conosco na Trincheira.